E aí nós vamos para os recortes das finais e esses chamam muito a atenção, tá? Em finais, o equilíbrio desaparece. Fala, nação alviverde! E o Fragoso que trouxe uns dados muito interessantes em relação a quem venceu mais o derby. Fiquei muito surpreso. Realmente não sabia dessa. Vamos conferir? Só. A rivalidade, ela já começa nos números, evidentemente, né? E aí é uma questão muito, digamos assim, simples, porque os números envolvendo os clássicos, eles vão sempre divergir quando nós mergulharmos em Corinthians, São Paulo e Santos, por conta do torneio início. Mas vamos lá, para você entender direitinho. Qual é o retrospecto geral do derby nas contas do Palmeiras? Qual é? São 391 jogos, 140 vitórias do Palmeiras, 119 empates e 132 vitórias do Corinthians, ou seja, há uma diferença aí atualmente de 8 vitórias. Essa é a diferença, 140 para 132 nas contas do Palmeiras, porque são contabilizados, a língua enroscou aqui, todos os duelos entre os dois clubes, inclusive, como eu disse, o torneio início. E o torneio início foi um torneio muito tradicional, 48 edições disputadas, mas não eram jogos oficiais, porque era basicamente um festival, os jogos aconteciam todos no mesmo dia e não cumpriam o tempo regulamentar padrão da FIFA. Os jogos aconteciam com 10 minutos em cada tempo e a final desse torneio, mata-mata, tinha 30 minutos em cada tempo. Então, o Palmeiras resolve contar, os outros não, e aí a conta varia. Nas contas do Corinthians, os números são 381 partidas. Veja só, o Palmeiras coloca 391 jogos, o Corinthians coloca 10 a menos. 130 vitórias do Corinthians, 116 empates e 135 vitórias do Palmeiras. Um enorme equilíbrio, porém, tanto nas contas do Corinthians quanto nas contas do Palmeiras, o Palmeiras está na frente. Mas aí a gente vai trazer um recorte curioso aqui, tá? Envolvendo, por exemplo, Brasileirão, Paulistão e finais. Atenção para o recorte envolvendo finais, hein? Esse é chocante. Mas, primeiro, retrospecto do derby dentro do Campeonato Paulista. Afinal, teremos um derby pelo Campeonato Paulista. 2 derbys, né? Esse primeiro no Allianz Parque e o segundo na Neoquímica Arena. No recorte Campeonato Paulista, o Corinthians está na frente do Palmeiras, tá? A conta é a seguinte, 218 jogos, e aí vale para os dois. 72 vitórias do Palmeiras, 67 empates e 79 vitórias do Corinthians. Então, neste recorte de Paulistão, o Palmeiras está correndo atrás. São 7 vitórias a menos nas contas dos dois clubes. No retrospecto contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, a história muda. O Palmeiras está na frente. São 70 jogos disputados, 27 vitórias do Palmeiras, 24 empates e 19 vitórias do Corinthians. Ou seja, o Palmeiras tem 8 vitórias a mais que o Corinthians quando o assunto é Campeonato Brasileiro. Então tem 2 recortes diferentes aí historicamente. E aí nós vamos para os recortes das finais e esses chamam muito a atenção, tá? Em finais o equilíbrio desaparece. É isso mesmo, tá? Desaparece. Somando campeonatos, torneios, taças em jogo único e competições amistosas, foram 32 finais entre Palmeiras e Corinthians. E atenção! O Palmeiras conquistou 23 dessas 32 finais contra o Corinthians. O Corinthians tem apenas 9 celebrações de título em cima do Palmeiras. O número é chocante, 23 a 9. Para um confronto tão equilibrado, com números tão próximos ao longo da história, essa quantidade de finais, independentemente da competição, vencidas pelo Palmeiras e vencidas pelo Corinthians, ela choca. Somando apenas campeonatos regulares, ou seja, esquecendo torneios amistosos, aqueles torneios que aconteceram uma vez ou outra, colocando na conta Paulistão, Paulistão Extra
torneio Rio-São Paulo e Brasileirão, esquece aí o laudo Natel ou o torneio início. Aí o Palmeiras vence por 8-3. Há um desequilíbrio, mas ele é um pouco menor do que o número geral. Mas em finais especificamente não dá, né? Em finais especificamente de Campeonato Paulista, o equilíbrio é grande. Aí nós vamos mergulhar num equilíbrio grande. O Corinthians está neste momento tentando empatar nesse recorte, porque será a 8ª final entre Palmeiras e Corinthians na história dos campeonatos paulistas. Neste momento, 4-3 para o Palmeiras. O Palmeiras faturou a taça em cima do Corinthians em 1936, lá atrás, 1974, mantendo o Corinthians na fila naquela época, 1993, saindo da fila o Palmeiras e 2020, a final mais recente. O Corinthians levou a melhor em 95, 99 e 2018. 3 finais de campeonatos paulistas e tenta levar a melhor agora. Ah, Fragoso, mas me diz uma coisa, hein? E quando o papo é o jogo no Allianz Parque? Qual é o retrospecto? Vamos falar do momento. Veja só, no Allianz Parque tem equilíbrio, mas o Palmeiras também está na frente. São 14 jogos, 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 4 derrotas do Palmeiras. 4 vitórias do Corinthians no Allianz Parque. No todo, aí o Palmeiras está muito à frente. E o que é o todo? O todo é colocar o Parque Antártica na conta, é colocar o Palestra Itália, o antigo Palestra Itália na conta. Aí a gente está falando de 57 jogos com 28 vitórias do Palmeiras, 14 empates e 15 derrotas, tá? Isso nas contas do Palmeiras, tá? Ah, Fragoso, quero saber o retrospecto com o Abel Ferreira, já que você está trazendo os números históricos aí. Vamos lá. O Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde novembro de 2020. O retrospecto do professor é muito bom contra a equipe do Corinthians. São 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas do Abel Ferreira comandando o Palmeiras contra o Corinthians. Então, quando você olha para todos os números, o que a gente pode falar é o seguinte: o confronto, o derby na história, ele é equilibrado? Ele é equilibrado. Mas, neste momento, o Palmeiras leva melhor em praticamente todos os recortes que envolvem este primeiro confronto. Isso garante alguma coisa no jogo? Nada. Zero. Bulhufas. Mas, para a história, é muito interessante observar esses números, é muito curioso saber quem está na frente em cada recorte, no Paulistão, no Brasileiro, na história, números diferentes nas contas gerais, enfim. Eu gosto de trazer vídeos assim para você saber exatamente em que momento da história você está quando olha para um clássico desse tamanho. Dito isso, confronto equilibrado, Palmeiras aparece na frente em quase todos os recortes desse primeiro jogo, mas a exceção mora no recorte do Campeonato Paulista como um todo. Espero que você tenha gostado de se situar na história em relação às estatísticas, em relação aos números, em relação a Palmeiras e Corinthians, as contas diferentes e tudo mais, porque é muito legal mergulhar na história e não esquecê-la, tá bom? E aí, torcedor palmeirense, você já sabia desse retrospecto? E o que você achou? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!